Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Mais um dia em nome de Jesus, passando por aqui para juntos refletirmos um pouquinho sobre o conteúdo do ano bíblico de hoje. E hoje, a propósito, estamos dando uma passada no capítulo 25 do livro de Atos, os primeiros 12 versos, onde encontramos Paulo aprisionado na cidade de Cesareia sob a jurisdição de um homem chamado Festo. Festo já o detinha ali por 2 anos e os judeus estavam numa insistência absurda para que ele fosse transportado, para que ele fosse transferido para Jerusalém. E o objetivo, tudo já estava tramado, eles queriam a morte de Paulo, queriam calar a voz daquele que anunciava a mensagem da salvação pela graça, colocando a tradição no seu devido lugar, colocando o conceito de obra no seu devido lugar. E Paulo, então, esta voz que Satanás planejara calar por intermédio dos judeus como instrumento nas mãos do próprio inimigo a fim de ceifar a vida de Paulo, estava enfrentando neste momento um grande dilema. E olha só como é que o Festo entende essa insistência dos judeus, compreendendo que estava alguma coisa acontecendo de errado, porque afinal de contas não era comum uma insistência como esta. Eles perceberam que eles estavam muito mal intencionados em relação a Paulo. Já imaginou alguém que não professa a religião, ser servo de Deus, entender que um servo de Deus, um suposto servo de Deus, anda muito mal intencionado? Porque os judeus eram referências de adoradores do Todo-Poderoso Deus que os libertou do Egito, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora você imagina para um homem feito Festo olhar para estes judeus, adoradores do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e compreender que estes homens andam mal intencionados, tentando, ou melhor, querendo, desejando a morte de um dos seus. Tipo assim, qual é a impressão de Festo em relação a esses que professam adoração e serviço ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Que coisa, né? Nós deveríamos ser os indivíduos que deveríamos desejar que as pessoas vivessem e vivessem muito, não deveríamos andar por aí desejando a morte de ninguém. E às vezes a gente percebe, eu quero que fulano morra, quero mais é que morra, se morrer não faz falta. Não é característica do povo de Deus desejar a morte das pessoas, por mais que você não goste da pessoa, não concorde com a pessoa. Não é correto, como servo de Deus, odiarmos as pessoas e desejarmos a morte das mesmas. Esse não é o sentimento de Jesus. E observa que o Evangelho ele nos leva à seguinte conclusão: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É o conselho do Novo Testamento. Mas enfim, imagina só a decepção de Festo. Nossa, esse povo aí que se diz povo de Deus, povinho complicado esse povo de Deus aí, né, que deseja a morte do apóstolo porque ele está pregando o evangelho. Querem calar a voz do cara e na verdade estavam sendo manipulados pelo próprio diabo. Cuidado, porque muitas vezes supostos servos de Deus, se não vigiarem, isso serve para mim, para você, para todos nós, se nós não vigiarmos, é possível que com o título de servos de Deus facilmente sejamos manipulados como pelo próprio inimigo. Vamos ficar bem atentos com isso. E quando é que a gente percebe? Quando a gente começa a odiar as pessoas ao invés de amá-las, desejar a morte delas ao invés de desejar para elas vida e abundância, nós já estamos sendo manipulados pelo mal sem percebermos. Que Deus tire qualquer resquício de ódio do nosso coração, é o meu desejo sincero para você neste dia, para a minha vida também. E olha, diante disso, Paulo fala com Festo e Festo questiona se ele quer se submeter a um julgamento pelo Sinédrio. E Paulo já entendeu isso como sendo uma sentença de morte, e sendo ele também cidadão romano, ele apela então para César, porque aí o negócio era diferente. Para César tinha que haver todo um processo de documentação, e se os judeus fossem diante de César roubar o templo do imperador com umas acusações idiotas e infundadas, conforme estavam fazendo, aí o negócio ia dar ruim para eles. Então Paulo fez uso aí desse subterfúgio que ele tinha, sendo simples como uma pomba, porém prudente como uma serpente. Ei, existe a hora em que você vai ser o Marte
claro, quando tiver que escolher entre a vida e a morte, no que diz respeito ao seu posicionamento ao lado de Jesus. E se você fica firme ao lado de Jesus, você vai fatalmente sucumbir à morte. É um momento específico da vida, mas isso não significa que você, como crente, tem que ficar não fazendo uso daquilo de direito que está à sua disposição, e Paulo fez esse uso a fim de que, uma vez que sua vida estivesse preservada pelo maior tempo possível, ele continuaria sendo um pregador do evangelho também pelo maior tempo possível. Ei, morrer para Paulo não era o problema, o viver para ele era Cristo, mas se ele morre, ele já chegou a dizer que o morrer é lucro. Primeiro, que ele ia descansar de toda essa labuta louca que ele tinha, nessa vida corrida que ele tinha. E segundo, porque em sua morte ele também testemunharia sobre Cristo. E o morrer seria um lucro para o reino de Deus, no que diz respeito que Paulo daria um bom testemunho, inclusive na sua morte, como a morte de muitos outros mártires trouxeram reflexos no que diz respeito à conversão de centenas e milhares de pessoas. Deus continue nos ajudando, que muitas vezes o ódio ou a ingratidão ou a indisposição das pessoas ao nosso respeito não faça-nos calar a voz que Deus nos deu para anunciar as boas novas do Evangelho. Mesmo a ausência de apoio de Paulo por parte do seu próprio povo não o fazia calar-se no que diz respeito à sua responsabilidade de pregar o Evangelho. Que nada neste mundo cale a nossa voz de anunciar as boas novas da salvação. Que Deus nos abençoe e continue nos usando. Graça e paz, amanhã tem mais.